Minha sogra trouxe o bolo do nosso aniversário com a mensagem a parabéns por ser uma interesseira, então contei a todos o motivo pelo qual meu sogro a deixou. Desde o momento em que conheci minha sogra, ficou evidente que ela tinha um problema comigo. Não era apenas uma questão de não nos darmos bem ou de termos personalidades diferentes. Era como se ela instantaneamente me visse como uma ameaça, por razões que ainda não consigo compreender totalmente. Ela parecia me ver como uma espécie de competição em relação ao filho dela, quase como se temesse que minha presença diminuísse seu papel na vida dele. Em vez de deixar as coisas fluírem, ela constantemente tentava me menosprezar de maneiras sutis e às vezes, nem tão sutis. Ficou claro desde o início que ela tinha um problema comigo e que isso não iria desaparecer. Agora, se você está se perguntando por que decidi me casar com meu marido se a mãe dele era um incômodo na minha vida, bom, é porque o Kanye sempre me defendeu. Cada vez que a mãe dele tentava me menosprezar ou me insultar, ele estava lá firme ao meu lado, pedindo para ela parar. Essa é uma das razões pelas quais me senti segura para seguir em frente com o nosso relacionamento, mesmo com a negatividade dela sobre nós. Ele nunca permitiu que ela se safasse com esse comportamento e sempre deixou claro que somos um time. Isso faz com que minha sogra me ressinta ainda mais. O fato de que o filho dela não a deixa fazer o que quer parece atiçar ainda mais o fogo. Para dar um pouco de contexto, Kanye e eu nos casamos no ano passado e na semana passada, celebramos nosso primeiro aniversário de casamento. O Kanye é o tipo de marido que gosta de fazer tudo em grande estilo em ocasiões especiais e planejou uma celebração realmente grandiosa para o nosso aniversário. Foi completamente inesperado da minha parte. Eu não esperava uma celebração tão grande, mas o Kanye decidiu convidar todos os nossos amigos e familiares porque ele gosta de festas grandes e barulhentas. No dia do aniversário, tudo parecia ir perfeitamente. No entanto, houve um pequeno inconveniente. Nos informaram que houve um problema logístico com o bolo e que ele não poderia ser entregue no local. Em vez disso, alguém teria que buscá-lo pessoalmente. A confeitaria era bem longe, embora o Kanye pudesse ter ido buscá-lo. Não queríamos que ele se ausentasse por tanto tempo, já que ele tinha trabalhado muito para organizar a festa e queria ficar para receber os convidados. Então decidimos enviar uma mensagem de texto em grupo para nossa família perguntando se alguém estaria disposto a buscar o bolo para nós. Estávamos até preparados para compensar o esforço, já que a confeitaria era bem longe de onde estávamos celebrando a festa. Um parente se ofereceu para fazer isso, então tiramos isso da cabeça e nos concentramos na festa. Não imaginávamos o que estava por vir. Finalmente a festa estava a todo vapor e o bolo chegou. Em um momento, vi que o bolo estava sobre a mesa e supus que tudo estaria bem se a pessoa não tivesse me dito que algo aconteceu. No entanto, esse familiar não conseguiu chegar a tempo, então foi minha sogra quem finalmente foi buscar o bolo. Quando finalmente chegou a hora de cortar o bolo, minha sogra parecia incomumente ansiosa para participar do momento. Emocionada, ela disse a todos que tinha buscado o bolo e que queria revelá-lo ela mesma, o que me pareceu estranho porque até aquele momento eu não sabia que ela tinha sido encarregada do bolo. No entanto, o que aconteceu a seguir me deixou sem palavras. Ela tirou o bolo da caixa e o revelou, e escrito em letras grandes e zombeteiras estavam as palavras: "Parabéns por 365 dias de ser uma interesseira." Simplesmente olhamos para o bolo confusos e sem saber se estávamos lendo direito. Todos os outros estavam igualmente confusos. Sem perder tempo, minha sogra pegou seu telefone e imediatamente tirou uma foto das nossas caras, como se estivesse esperando exatamente por esse momento. Em seguida ela caiu na gargalhada, completamente indiferente à tensão que acabará de criar. O Kanye, invisivelmente irritado, perguntou o que diabos ela estava fazendo. Eu podia ver a raiva nele, especialmente depois de ver que sua própria mãe podia achar essa situação divertida. No início minha sogra pareceu não dar importância ao assunto, dizendo que só queria ver nossa reação ao ler o bolo, mas o Kanye a pressionou, perguntando se ela tinha mandado escrever aquilo no bolo deliberadamente e se sim, qual era o significado daquilo. Foi então que ela deu de ombros e disse: "Vamos, Kanye, é só um bolo. Você e sua esposa estão muito tensos. Relaxem um pouco. Eu só queria me divertir um pouco. Pensei que seria engraçado colocar essa mensagem no bolo." Naquele momento, me senti completamente humilhada. Perguntei diretamente para quem exatamente aquilo deveria ser engraçado, porque ninguém ali parecia estar rindo. Minha sogra, ainda tentando não dar importância à situação, revirou os olhos e insistiu que eu estava exagerando, fazendo parecer que eu era o problema. Disse que eu estava fazendo com que a situação se tornasse maior do que deveria, já que era uma simples brincadeira. Segundo ela, a mensagem no bolo era apenas uma piada, uma alfinetada inofensiva dirigida a mim, mas estando ali, com todos me olhando, eu podia ver que ninguém mais via aquilo como uma brincadeira. Era uma tentativa cruel de humilhação disfarçada de diversão. Meu marido, visivelmente irritado, mas tentando manter a calma, se voltou para a mãe e perguntou por que ela faria algo tão ofensivo. Sem hesitar, minha sogra continuou, dizendo algo que me deixou completamente atonita. "Bem, não posso ser a única que pensa nela como uma interesseira, certo? Afinal, ela vem de uma família pobre e se casou com uma família com dinheiro. Eu fiz como uma brincadeira, então não se preocupe tanto com isso." Agora eu estava completamente horrorizada, era como se ela tivesse destruído cada pedaço de dignidade que eu tinha na frente dos nossos amigos e familiares. Eu não podia acreditar que ela realmente tinha dito aquilo em voz alta e por um momento, fiquei sem palavras, sem saber se deveria chorar ou simplesmente sair dali, mas antes que eu pudesse processar as palavras dela, o Kanye interveio. Sem hesitar, ele disse à mãe que aquilo era demais e que ela precisava se desculpar imediatamente. Disse que aquilo era extremamente ofensivo e que se ela não se desculpasse comigo, ele não teria outra escolha a não ser pedir que ela se retirasse da nossa festa. Eu pude ver o sorriso sumir do rosto da minha sogra enquanto o Kanye dizia tudo aquilo. Ela zombou dele, agindo como se a reação dele fosse completamente irracional. Olhou ao redor da sala, claramente tentando ver se alguém apoiava, antes de fazer um gesto dramático e dizer: "Vamos, Kanye, você não pode estar falando sério de me expulsar por algo tão bobo."
Isso só piorou as coisas. Todos na sala podiam sentir a tensão aumentando e se tornava cada vez mais evidente que aquilo não era algo bobo como ela pintava. Era um ataque direto a mim, disfarçado de brincadeira, e meu marido não ia deixar que ela se safasse. Ela agia como se fosse intocável, pensando que o Kanye não ousaria pedir que ela fosse embora na frente de todos os nossos amigos e familiares, mas eu podia ver que o Kanye estava muito decidido. Ele não ia deixar que ela se safasse com aquela brincadeirinha. Eu já tinha tido o suficiente naquele ponto, então disse à minha sogra que ela precisava se desculpar naquele momento ou teria que se retirar da nossa festa. Em vez de mostrar algum remorso, minha sogra apenas fez uma cara de tédio e disse: Bem, agora isso está ficando muito dramático. Vamos deixar tudo isso de lado. Nem precisamos cortar o bolo, se isso incomoda tanto vocês. O desprezo dela só me deixou mais brava. Lembrei a ela que aquele era o bolo do nosso aniversário de casamento, um bolo que o Kanye tinha organizado com carinho para celebrar o nosso casamento e porque ele realmente queria ter um evento com amigos e familiares, mas ela não se importou com isso, nem com como ela poderia me humilhar, só se importou em fazer uma piada. Para piorar as coisas, agora ela agia como se não fosse grande coisa, recusando-se a assumir a responsabilidade. Naquele momento, minha mãe e minha irmã, que estavam observando tudo, intervieram para me apoiar. Elas disseram à minha sogra, de maneira educada, que o que ela tinha feito estava longe de ser engraçado. Era profundamente desrespeitoso e doloroso para mim e, por extensão, para o Kanye. Minha sogra, que claramente começava a se sentir encurralada, começou a agir de maneira ainda mais defensiva. Dramaticamente, se voltou para o resto dos convidados e perguntou se eles realmente achavam que ela tinha feito algo tão terrível. Ninguém ficou do lado dela, todos concordaram que o que ela tinha feito era inapropriado e, ao ouvir as reações deles, ela se sentiu ainda mais irritada. Dava para ver a frustração dela crescendo ao perceber que não ia obter a validação que esperava. Finalmente ela revirou os olhos de novo e se voltou para mim com um suspiro exagerado. Disse: Quero uma desculpa, e dare I uma. Mas a desculpa dela estava longe de ser sincera. Foi superficial, na melhor das hipóteses, e depois de murmurar um pedido de desculpas fraco pela mensagem no bolo, ela imediatamente acrescentou mais insultos. Acrescentou que eu precisava parar de fazer drama por causa de um bolo e que se eu tivesse deixado passar, teríamos rido dessa brincadeira no futuro, mas que minha hipersensibilidade tinha arruinado tudo. Não foi um pedido de desculpas de forma alguma. Ela continuava na mesma linha, pensando que tudo aquilo tinha sido causado por mim, em vez de por ela e sua brincadeira. Ela não estava realmente arrependida, só estava tentando salvar sua imagem enquanto me fazia sentir como se eu fosse o problema. Era exasperante. Naquele ponto eu estava mais do que frustrada e magoada. Então, finalmente, eu disse exatamente o que estava guardando há muito tempo. Na frente de todos, lembrei a ela que ela precisava amadurecer e parar de fazer brincadeiras tolas com as pessoas. Acrescentei que essas palhaçadas eram uma das principais razões pelas quais o casamento dela tinha desmoronado e porque o marido dela, meu sogro, a tinha deixado há apenas 2 meses. Para dar um pouco de contexto, minha sogra tem um longo histórico de fazer brincadeiras de mau gosto e insensíveis com a família. No início deste ano, meu sogro saiu de férias anuais com 2 de seus melhores amigos do ensino médio. Era uma viagem simples, nada extravagante, apenas uma oportunidade para relaxar, colocar o papo em dia e curtir a companhia dos amigos enquanto pescavam. Essas saídas eram especiais para ele porque ele só via os amigos uma vez por ano e era um tempo que ele realmente valorizava. Ao longo dos anos, minha sogra tinha desenvolvido o hábito de fazer brincadeiras para que ele voltasse para casa rapidamente, mesmo quando não havia nenhuma razão real para que ele fizesse isso. Ele tinha avisado em várias ocasiões para ela parar de fazer isso e, inclusive, em uma ocasião, ameaçou ir embora se ela continuasse. Por um tempo, ela parou de fazer isso, mas este ano ela voltou a cruzar a linha. Pouco antes da viagem, minha sogra contraiu uma gripe bem forte. Meu sogro estava realmente preocupado e se ofereceu para cancelar a viagem, mas como as passagens não eram reembolsáveis e o Kanye e eu tínhamos nos comprometido a cuidar dela enquanto ele estivesse fora, ela insistiu que ele fosse de férias com os amigos. Meu sogro disse que manteria o telefone à mão o tempo todo e que ela podia ligar para ele se houvesse uma emergência. Ele queria curtir a viagem, mas também queria se certificar de que ela estava bem. Então ele fez todo o possível para que ela estivesse confortável enquanto ele não estava. Apesar disso, apenas 2 dias depois da viagem, minha sogra fez sua brincadeira mais absurda até agora. Ela ligou para ele no meio da noite, histérica e com a respiração ofegante, dizendo que estava sentindo todos os sintomas de um infarto. Meu sogro, compreensivelmente apavorado, implorou para que ela ligasse para o 911 imediatamente, mas em vez de fazer isso ela começou a dizer o quanto o amava e que se ela morresse naquela noite, ele não deveria sofrer muito e deveria seguir em frente com a vida. Meu sogro entrou em completo pânico, pensando que estava prestes a perder a esposa. Ele nos ligou imediatamente, implorando para que voltássemos para casa o mais rápido possível. Ele estava tão preocupado que reservou o primeiro voo de volta para casa, interrompendo a viagem sem pensar 2 vezes. O Kanye e eu ficamos alarmados com o pânico dele, então ligamos para ela imediatamente para informar que chamaríamos o 911 para que ela recebesse a atenção médica de que precisava, mas em vez de aceitar ajuda, ela insistiu que fossemos para a casa dela primeiro, antes de ligar para os serviços de emergência. Quando chegamos, ficamos absolutamente atonitos com o que encontramos. Lá estava ela, perfeitamente bem, recostada no sofá, comendo batatas fritas e assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. O Kanye e eu ficamos parados ali, com cara de que aquilo não podia ser real. Quando ela viu nossas caras, começou a rir, como se tudo tivesse sido uma grande brincadeira. Ela nos disse casualmente que tudo tinha sido uma brincadeira e que só queria testar se meu sogro ainda amava o suficiente para largar tudo e voltar correndo para casa por ela.
O Canning e eu ficamos furiosos. Não podíamos acreditar que ela tinha fingido uma emergência médica, algo tão grave como um infarto, só para chamar a atenção. Imediatamente ligamos para o meu sogro para impedi-lo de voltar antes do tempo, mas já era tarde demais, ele já tinha embarcado no voo. Só quando ele aterrissou e ouviu as mensagens de voz que deixamos, explicando que ela estava bem e que tudo tinha sido uma brincadeira doentia, que ele entendeu a verdade. Ele estava arrasado, exausto e com raiva. A brincadeira o tinha ferido profundamente e foi a gota d'água no casamento deles. Ele não aguentava mais os jogos constantes dela, especialmente quando envolviam manipular o amor e a preocupação dele com a saúde dela. Depois de uma discussão acalorada, meu sogro pediu o divórcio. No dia seguinte, ele fez as malas e se mudou, recusando-se a interagir com ela, a menos que fosse estritamente necessário para os trâmites do divórcio. Claro que minha sogra se recusou a aceitar qualquer responsabilidade pela separação. Começou a bancar a vítima, dizendo a todos que ele a tinha deixado do nada e que provavelmente estava passando por uma crise de meia-idade. O Canning e eu sabíamos a verdade, mas decidimos nos manter fora da narrativa dela. Não era nossa briga e, francamente, já tínhamos bastante com o que nos preocupar para nos envolver no drama do divórcio deles. No entanto, agora que minha sogra tinha me humilhado publicamente na nossa festa de aniversário, eu finalmente tinha chegado ao meu limite. Não consegui mais me conter. Deixei claro para ela que as brincadeiras dela não eram apenas insensíveis, eram destrutivas. Lembrei ela na frente de todos, que as brincadeiras tinham custado o casamento dela e que ela estava arriscando o relacionamento com o filho também, se não assumisse a responsabilidade por suas ações. Ao estar ali, vendo o rosto dela endurecer, eu soube que finalmente tinha dito o que precisava ser dito. Minha sogra balbuciou de vergonha e pela primeira vez, não teve uma resposta sarcástica. Acho que ouvir a verdade sobre suas próprias ações e ser confrontada com as consequências do seu comportamento na frente de todos afetou mais do que ela esperava. Ela me fez um sinal para parar, mas eu não ia deixar que ela se safasse tão facilmente. Eu disse que se ela insistisse em se comportar como uma criança, então precisava ser castigada como uma. Continuei dizendo que se ela não mudasse de atitude, eu cortaria todo o contato com ela e me certificaria de que nossos futuros filhos também não tivessem nada a ver com ela. Ao ouvir isso, pude ver que alguns dos convidados ao nosso redor estavam segurando o riso, o que só pareceu enfurecê-la ainda mais. O rosto dela ficou vermelho de raiva ao perceber que não só tinha perdido o controle da situação, como tinha se tornado alvo de piada. Ela me encarou com fúria nos olhos e então se virou para ir embora, mas não sem antes pegar o bolo e jogá-lo em mim. Por sorte, ela não tinha uma boa pontaria, então em vez de me acertar, ela jogou o bolo no filho dela. Quando viu o que tinha feito, ela simplesmente se virou e foi embora. Vê-la ir embora pareceu uma pequena vitória, mas também me deixou pensando que talvez aquilo não tivesse terminado. Minha sogra tinha sido colocada em seu lugar, mas conhecendo-a, aquela não seria a última vez que ela tentaria causar problemas. No entanto, naquele momento, o Canning e eu tínhamos defendido nossa posição e era isso que importava. Éramos um time e não deixamos que ela nos intimidasse. Basta dizer que ninguém na festa saiu em defesa da minha sogra depois que ela foi embora. Na verdade, todos sentiam que ela tinha recebido o que merecia. As pessoas viram seu verdadeiro eu e ficou claro que suas ações tinham passado dos limites. O Canning se limpou, trocou de roupa e continuamos com a nossa celebração sem pensar duas vezes na minha sogra. No entanto, desde aquela festa minha sogra tem me ligado sem parar, exigindo que eu me desculpe com ela por humilhá-la na frente de todos. Ela chegou a me ameaçar com um processo por difamação se eu não me desculpasse, já que agora a história se espalhou e as pessoas começaram a confrontá-la por mentir sobre o motivo do divórcio com o meu sogro. Ela diz que eu não tinha o direito de compartilhar informações tão privadas sobre a vida dela e que está enojada comigo. Honestamente, é ridículo. Ela não tem nenhuma base legal para se apoiar e está claro que isso é apenas mais uma de suas tentativas desesperadas de mudar a narrativa e bancar a vítima mais uma vez. Eu disse a verdade e a verdade não é difamação. Ela se humilhou ao fazer aquela brincadeira cruel e agora está desesperada para salvar sua imagem. O Canning e eu sabemos que não há nenhuma base legal para a ameaça dela e francamente, não vou deixar que ela me intimide para que eu me retrate, mas já estou cansada dos joguinhos dela. Se ela quiser transformar isso em uma batalha legal, ela só vai acabar se envergonhando ainda mais, mas duvido que ela vá tão longe. Isso é só mais uma tentativa de intimidar e manipular, e não vai funcionar desta vez. Mesmo assim, algumas pessoas acham que eu sou a vilã por confrontar minha sogra depois que ela tentou me pregar uma peça. O que você acha? Atualização. Respondendo a algumas das suas perguntas. Primeiro, sim, minha sogra tem um histórico de fazer brincadeiras pesadas conosco, mesmo antes desse último desastre. Um exemplo que realmente se destaca é o que ela fez no dia do nosso casamento. Enquanto eu estava arrumando o cabelo e a maquiagem, ela pegou meu vestido de noiva e escondeu em algum lugar. No começo, eu não percebi, mas conforme o relógio avançava e se aproximava a hora da cerimônia e eu ainda não tinha colocado o vestido, comecei a entrar em pânico. Eu estava em modo de crise, procurando o vestido freneticamente. Foi só quando eu tive um pequeno colapso nervoso que ela finalmente me devolveu o vestido, rindo de mim como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Naquele momento, eu me lembro de ter pensado que era incrivelmente estranho e cruel, especialmente em um dia tão importante, fazer uma brincadeira dessas comigo, mas depois eu atribuí ao fato de que minha sogra era simplesmente estranha assim. Afinal, nós não éramos particularmente próximas, então pensei que era assim que ela funcionava. Embora olhando para trás, eu não consiga acreditar que deixei passar. Eu realmente pensei que ela poderia mudar depois que meu sogro a deixou. Supus que passar por uma experiência tão dolorosa faria refletir sobre seu comportamento e talvez amadurecer um pouco, mas claramente, eu estava errada. Apesar de tudo o que aconteceu, minha sogra continua a mesma. Ela não aprendeu nada com as consequências do seu casamento fracassado e continua tratando situações sérias como oportunidades para
sua diversão distorcida. Em segundo lugar, se minha sogra tivesse colocado outra coisa no bolo, talvez eu tivesse deixado passar como uma brincadeira de mau gosto, mas o fato de que ela escolheu escrever a interesseira foi completamente inapropriado. Me tocou em um ponto sensível porque não é apenas um insulto, é um ataque ao meu caráter e ao meu relacionamento com o Kanye. Sim, o Kanye é mais rico do que eu, mas isso não significa que eu tenha fisgado para se casar comigo só porque ele tem mais dinheiro do que eu. Nós namoramos por muito tempo antes de tomar a decisão de nos casar e nosso relacionamento se baseia no amor e no respeito mútuo, não em nenhum benefício financeiro. Eu amo Kanye por quem ele é como pessoa, não pelo que ele pode me prover. Que minha sogra insinue o contrário não foi apenas uma falta de respeito, mas também profundamente doloroso. Mostra o quão desconectada ela está da realidade e o quão doentio se tornou seu senso de humor claramente. Ela está tão presa em suas próprias inseguranças e em sua visão distorcida do mundo que pensa que é aceitável fazer uma brincadeira tão ofensiva às minhas custas, especialmente em um dia destinado a celebrar o nosso amor. Depois desse último incidente, eu realmente acredito que algo não está bem com ela. Sua incapacidade de reconhecer a gravidade de suas ações e o impacto que elas têm nos outros é alarmante. Eu acho que ela realmente precisa se tratar, tanto para o seu próprio bem quanto para o bem das pessoas próximas a ela. Se ela continuar assim, vai acabar afastando todos, se é que já não fez isso. Para quem perguntou sobre o meu sogro e se ele estava ou não na festa, não, ele estava viajando com os amigos, desta vez sem as brincadeiras da ex-esposa. Ele já sabe o que aconteceu e está claramente do nosso lado. Atualização 2. O Kanye teve uma conversa séria com a mãe dele depois que ela ameaçou me processar. Ele deixou claro que não havia nenhuma chance de eu pedir desculpas pelo que aconteceu e que nesse caso, as desculpas deveriam vir dela, e de forma sincera. Quando ele disse isso, ela armou um verdadeiro escândalo. Era quase como se ela pensasse que ele ia voltar atrás ou que de alguma forma ia sair em defesa dela, mas o Kanye se manteve firme. Disse que ela podia estar tão brava quanto quisesse com ele, mas que nunca mais poderia direcionar essa raiva para mim. Foi então que ela tentou bancar a vítima, alegando que tínhamos ferido os sentimentos dela e que como filho dela, ele deveria apoiá-la, mas o Kanye não hesitou. Lembrou a ela que ele era meu marido e que eu era sua prioridade, sem importar nada. Ele não ia permitir que ela manipulasse a situação nem distorcesse a narrativa para se pintar como a vítima. Claramente furiosa, minha sogra desligou a ligação sem dizer mais uma palavra. Pouco depois, ela enviou uma mensagem de texto longa e dramática. Nela, ela lamentava como tinha dado a vida a ele e tinha se sacrificado tanto para trazê-lo ao mundo. Afirmava que, apesar de tudo que tinha feito por ele continuava a desrespeitá-la. Depois que o Kanye não respondeu à mensagem dela, ela me deixou vários áudios de voz alegando que eu estava afastando o filho dela. Insistiu que tudo o que eu tinha que fazer era ficar calada sobre a brincadeira que ela tinha feito. Mais uma vez, ela me acusou de ser uma interesseira, sugerindo que esse tinha sido meu plano desde o início, separar o Kanye da família para tê-lo só para mim. Ela chegou a ameaçar que eventualmente, eu o expulsaria por quem eu realmente sou. Honestamente, nesse ponto, parece que ela está desequilibrada. Só direi que me sinto muito aliviada por meu marido estar comprometido em estabelecer limites e não poderia estar mais grata pelo apoio dele. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde a nossa última atualização e o Kanye e eu oficialmente não temos tido contato com a mãe dele. Depois de semanas de assédio constante, sentimos que não tínhamos outra opção a não ser bloqueá-la. É lamentável que tenhamos chegado a esse ponto, mas claramente ela não é capaz de entender o dano que causou. Ela nunca obteve o pedido de desculpas que queria de mim e sinceramente, nunca terá. Atualmente, meu sogro e minha sogra estão passando por um processo de divórcio amargo e pelo que sei, ela está fazendo todo o possível para dificultar as coisas para ele. Eu realmente espero que meu sogro encontre paz logo, porque é como se divorciar de uma criatura demoníaca, pelas coisas que ele conta. Ele já passou por muito e ninguém deveria suportar o tipo de jogos emocionais que ela pratica. Atualização 4. Com o divórcio do meu sogro finalmente concluído e o processo da minha sogra arquivado sem chegar a lugar nenhum, pensei que este era um bom momento para dar uma atualização sobre como as coisas se desenvolveram. Agora que meu sogro recuperou a paz e meu marido e eu temos tido um pouco de tranquilidade, posso compartilhar alguns dos atos desesperados da minha sogra para tentar recuperar o casamento. Primeiro, teve o incidente da noite do pôquer, que foi um dos eventos mais absurdos. Meu sogro tem uma noite de pôquer semanal com os amigos e a cada semana eles se revezam para sediar o jogo. Acontece que durante uma dessas noites, quando era a vez dele receber os amigos em sua nova casa, minha sogra decidiu dar o ar da graça. Tudo indica que ela sabia que era noite de pôquer e estava procurando humilhá-lo na frente dos amigos. Ela inclusive deve ter visitado meu sogro algumas vezes antes, só que não o encontrou em casa. Ele pensou que era um entregador de pizza, já que eles estavam esperando o pedido, mas em vez disso se encontrou cara a cara com ela na porta, com uma aparência que ele descreveu como um demônio pronto para a batalha. Sem convite algum, ela invadiu a casa e começou a dizer que eles deviam parar com as bobagens e esquecer essa história de divórcio. Segundo ela, tudo tinha sido por causa de uma simples brincadeira e não valia a pena destruir o casamento por algo tão insignificante. Meu sogro, tentando manter a calma, pediu gentilmente que ela fosse embora, lembrando que aquela era a noite dele e que seus amigos estavam ali para curtir o jogo, não para presenciar um dos seus shows. Essa resposta foi suficiente para que ela se descontrolasse. De repente, ela começou a gritar, mas não palavras e frases, e sim literalmente emitindo um grito agudo, como se estivesse possuída. Segundo meu sogro, o grito era tão ensurdecedor e fora de lugar que parecia uma espécie de piada bizarra. Meu sogro, claramente incomodado e querendo evitar uma cena pior, a pegou pelo braço e a levou para fora. Ela continuou gritando na rua por vários minutos, tanto que até se engasgou e começou a tossir. Um dos amigos do meu sogro fez uma piada dizendo que ele tinha se casado com um caminhão de bombeiros, por causa do barulho que ela fazia, o que ironicamente, acabou relaxando um pouco o ambiente. Minha sogra finalmente foi embora,
mas a cena ficou gravada como um dos momentos mais surreais na memória dos amigos dele. Outro incidente memorável aconteceu durante uma audiência do divórcio. Aparentemente, em uma tentativa desesperada de interromper o processo, minha sogra perguntou ao meu sogro se ele realmente estava falando sério sobre a ideia de se divorciar. Foi então que ele, em um tom sério, disse que estava tendo dúvidas e que talvez eles pudessem tentar de novo, porque ele sentia falta dela. Segundo me contaram, o rosto dela se iluminou de felicidade ao ouvir isso. No entanto, meu sogro então disse que estava brincando e perguntou se ela achava engraçado agora que ela era o alvo da piada. Como podem imaginar, ela não gostou nada daquilo. Finalmente, tem a questão do processo, que ela acabou entrando como tinha mencionado antes, e como muitos usuários no Reddit que disseram ser advogados previram, o processo não tinha nenhuma base legal. Minha sogra entrou com uma ação formal me acusando de difamação e alegando que meus comentários durante a festa de aniversário tinham causado danos irreparáveis à sua reputação. O caso foi indeferido quase que imediatamente porque, como dissemos desde o início, dizer a verdade sobre alguém e confrontá-la por seus atos não constitui difamação. Então é isso que posso contar para vocês. Tentei resumir o máximo que pude para evitar que este post ficasse tão longo quanto outras publicações. Tive que deixar de fora algumas histórias da minha sogra que eram interessantes, mas acho que as duas que escolhi são os melhores exemplos.